racismo. Aí o cliente da loja chegou só porque eu perguntou quem era o gerente. E o gerente negro, competente, profissional, porque cor da pele não diz nada de ninguém. Ele ouviu isso da cliente. É inadmissível que você, um negro... Eu tô falando negro para ser muito educado, porque ela usou outro termo. E a gente não vai repetir aqui. Seja gerente dessa loja. Como se uma pessoa negra não tivesse capacidade de ser qualquer coisa que quisesse e que tenha se preparado para aquilo, né? Ela humilhou, ela e o marido humilharam esse gerente da loja. Assim, agora sumiram, ninguém sabe, ninguém então, viu. Porque a pessoa é tão corajosa que nessa hora elas vazam, literalmente, Na né? hora, Kátia, o gerente também sumiu. E aí os funcionários falaram, ai caramba, vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que ele tá e tal. Chorava que nem uma criança numa salinha escondida da loja, porque ele nunca sentiu tanta humilhação na vida, sabe? E a gente sabe que para ser gerente de loja, você já foi trabalhando no balcão, você cresce, é carreira, né, cara? Claro. É luta, não é fácil, não. E aí ele tava tão abalado, tão para baixo. Mas racismo é considerado crime nesse país. Racismo é crime, mais do que crime, é um absurdo, né? É um absurdo. Mas aí, o que acontece? Quando os funcionários viram aquele gerente, que é um cara super bacana para baixo, eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí lembra que eu falei ali que você é incrível, importante? Ah, eles fizeram... Eles fizeram isso para ele. Ah, e gravaram? Vamos ver, olha lá. Olha lá, o funcionário sai na porta do shopping na hora de chegar, tá? Na hora que abriu a loja, olha lá. Com cartaz. E tá escrito lá, Onde que aconteceu isso? Isso foi no GV Shopping, eu vou te dar o endereço aqui já, que é o Governador Valadares, Minas Gerais. Minas. O gerente. Recebido, com você é importante. Mas vamos falar, é o fim da picada. Uma pessoa achar que ela se coloca numa posição muito maior e melhor do que o outro. E, na verdade, você vê o que a gente percebe? Era justamente o inverso, né? O inverso. Essa pessoa, esse casal, porque depois eles fugiram, né? Tão corajosos e valentes que são. Não era pra mostrar a cara? Pelo menos isso? Olha na loja, Kátia, todos os funcionários na loja de departamentos comemorando, e o Bruno Mendes da Silva, de 29 anos, o gerente. Olha a emoção dele. Agora, quem, na verdade, tem que estar se sentindo um lixo é esse casal, né? Porque aí, de fato, independente de cor de pele, de credo, de idade, qualquer coisa, eles são dois lixos para agir de uma forma dessa com o Bruno, né? Sim. O Bruno tá por Skype com a gente. Boa tarde, Bruno. Você tá melhor? Tarde. Eu tô bem. Eu tô bem sempre. Graças a Deus. Agora, uma situação dessa é tão inadmissível, né? Inaceitável. Não digo nos dias de hoje. Já era em qualquer época. Agora, hoje mais ainda, as pessoas não podem dizer que ainda é um conceito antigo, porque já passou até esse tempo, né? Concordo, Kátia. Assim, foram 20 segundos de dor. Coisa que eu nunca tinha passado. A gente sempre teve olhares, né? De pessoas que, sei lá, por algum momento te olha diferente. Mas do jeito que foi, da forma que foi, doeu. Mas veio coisas boas atrás disso aí. Agora, até o Alex estava comentando que você, depois que passou tudo aquilo, e aí a gente toma um baque tão grande que a gente nem sabe como a gente vai agir. E você foi para um canto, ficou chorando. E aí eu não acho que foi de vergonha, foi muito o oposto. É de vergonha não de si, mas deles, né? Como que alguém nos dias de hoje... É uma sensação de impotência, de falar, gente, como que eu ainda estou passando por isso nessa época? São comportamentos primitivos, na verdade, né? Se você olhasse para esse casal, você não vai conseguir sentir raiva. Você vai sentir dó. São idosos mesmo. Tem mais de 60 anos, ao meu ver, assim. Mas, sinceramente, mais de 60 anos já deu tempo para terem aprendido, né? Vai ter que voltar mais uma vez, com mais 60 anos, para tentar aprender uma coisa tão básica, né? E primária como essa, que é o respeito. Eu tive, assim, na hora, acho que toda ação ela tem uma reação. Eu tive uma criação muito boa dos meus pais. E eu não quero falar de religião aqui, mas eu sou cristão e a gente, nessa hora, precisa colocar em prática aquilo que a gente se diz tanto acreditar, né? Verdade. E o meu pensamento na hora foi de não reagir, eu não tive reação. E aí eu fui calado para minha sala, para essa sala que eu estou conversando com você, e chorei mesmo de tristeza. E logo após isso eu falei, poxa, peraí, eu não posso deixar isso me derrubar. Logo em seguida eu já chamei a equipe, conversei com eles o que tinha acontecido e virou tudo isso aí que vocês...
Então, mas em contrapartida, aí a gente está vendo o vídeo junto, o que depois os seus funcionários fizeram, né? Os funcionários da loja, que mostraram justamente numa atitude tão simples, mas tão importante, que a gente tem que valorizar cada vez mais, de você saber, ó, conte comigo, e você é importante, todo mundo é muito importante. Não. Independente de credo, de cor de pele, de idade, de sexo. Não faz sentido nos dias de hoje uma situação como essa. E foi o que o Alex falou, e você com certeza para chegar onde chegou, batalhou demais e continuou batalhando demais. Até para ter que aguentar uma situação dessa, sem você perder o controle, né? Tô emocionado. Não, exato. Eu acho que na própria palavra fala que, a própria Bíblia fala que onde teve o pecado, a graça vem em dobro, sabe? E então, vem, eu acredito nisso. É necessário coisas assim acontecer para que aumente a voz de um povo que precisa. Eu tive uma reação tranquila, mas eu imagino que neste momento tem alguém trancado em casa por uma depressão, ouviu isso e aquilo acabou com a autoestima da pessoa. Então, se eu pudesse dar voz a isso, eu peço que a sociedade seja mais reflexiva nesse ponto. A gente teve um ano muito difícil, tá? É um ano muito dolorido, que serve de aprendizado. A gente não pode deixar que atitudes como essa tampe o brilho aí. A lágrima escorre, mas escorre junto também a esperança de um mundo melhor para a gente. É verdade, mas se não melhorar pela conscientização das pessoas, que melhore com essas pessoas sendo punidas, porque hoje racismo é crime. 2 a 5 anos. Então, cada um tem o direito de ir pelo amor ou pela dor. Sim. Então, se não vai pelo amor, de você simplesmente enxergar uma coisa tão óbvia, que não é a cor da pele da gente, nem se você é gordo, se você é magro, se é homem, se é mulher, se vai mudar alguma coisa. Então, que aprenda pagando pela justiça, mas que aprenda de um jeito ou do outro. Agora, eu e o Alex tem uma mensagem para você. Segura aí, Alex. Ó. E aqui você é importante, mas todos somos importantes, independente de cada função de cada um, de cada credo, de cada raça, de cada idade e de sexo. Hoje, acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar tanto, e cada um falando para si mesmo. Você é importante todos os dias, pra gente sair mais forte todos os dias, para vencer essas batalhas todas, né? Verdade, isso. E assim, atrás de nós vem mais de uma tropa de gente aí crescendo, evoluindo, buscando o seu, porque nunca é fácil para nós. A gente tem que matar um leão por dia, eu não falo só por, sabe? O homossexual, às vezes tem gente que recebe preconceito por ser bonito. Então, isso está presente num país tão místico, sabe? Então, a gente não pode deixar isso... Eu tô falando para todo mundo que tem me perguntado, o bem ele vai vencer o mal sempre. Vai. A minha decisão foi perdoar esse casal. Muita gente pedindo, denúncia. Eu optei por isso. Eu acho que se eu pudesse escolher uma penalidade, que a penalidade desse fosse assim, que esses vídeos cheguem até ele e a penalidade seja o peso da consciência. Sabe? É a única coisa que eu queria. E eu vou te dizer que eu espero que eles vejam esses vídeos todos, vejam depois o que os funcionários da loja fizeram e que eles se sintam desse tamanhinho. Porque se eles se sentirem assim, é sinal que isso tocou eles, é sinal que isso não se repete. Então, isso não se repetindo, a gente começa a ver aquela evolução que a gente tanto precisa, né? Verdade, Kátia. Era isso que eu queria, assim, sabe? Dar voz a isso. Dar voz de que o amor, ele vence e que a gente possa ter conscientização de amar mais as pessoas, independente de qualquer coisa. É verdade. Um beijo pra você, viu, Bruno? Beijo, Bruno. Fica bem.